Meus amados, hoje vou estar filmando aqui, compartilhando com vocês alguns replantes que eu vou estar fazendo, amém? Quero dar um vasinho novo para essas suculentas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas daqui e essa eu vou colocar junto, quero colocar junto no mesmo vasinho. E vou estar tirando umas 2 mudinhas, fazendo umas 2 mudinhas, né? Pra multiplicação. E vou estar filmando aqui, né? Como eu faço meus replantes. Tentar tirar umas folhinhas dessa aqui pra ver se brota. E é isso. Espero que vocês gostem, acompanhem aqui comigo, né? Se alegrem. E se inspirem também. Amém? Então, amados, vamos dar aqui início, né, aos replantes, né, as manutenções que quando eu comprei essas mudinhas, eu plantei todas numa jardineira. Essa daí que eu comecei, a primeira é uma Echeveria Beatrice. Era um sonho para mim ter essa suculenta, né? Acho muito lindo o formato dela, as pontinhas, né? Tem umas garrinhas parecendo umas unhas vermelhinhas, meia rosinha. E ela ainda está no substrato que ela veio, né? Quando meu esposo comprou, ele me deu de presente. Amei. Fiquei apaixonada, ainda mais. Ele adivinhou, né? Parece coisa de Deus mesmo. Que eu tinha muita vontade de ter uma suculenta dessa e ele já comprou e me deu uma adulta, né? Quando eu tiro, eu dei uma olhada para mim verificar, né? Conferir as raízes, estava tudo bem, saudável. Aí, como tava tudo certo, eu não desmanchei o torrão, porque tava bom, né? E só tô encaixando ela no vasinho novo. Eu compro esses vasinhos na Shopee, eu tô amando. Esse formatinho, eu comprei dele preto e bege. Achei muito fofo, quadradinho, não é muito grande. Ele cabe 750 ml, bem um tamanho bom. Pra vocês verem aí, ó, ficou certinho. Sobra só um dedinho, né? Quando você vai replantar uma planta, você não pode colocar ela num vaso muito grande, além do que ela já tava, né? Dá uma batidinha para assentar, né? O substrato no fundo. Ficou perfeito esse replante, tá muito lindo. Ainda continua perfeita, ficou mais linda ainda do que já era, né? Do que já tava. Aí só vou completando, né, os cantinhos com o substrato. Dando umas leves batidinhas para encaixar. Assentar o substrato, né? E eu vou estar finalizando a coberturazinha com... Coloco carvão. Meu carvão tá aí embaixo da mesa, né? De vez em quando eu vou abaixar para mim poder pegar. Fico replantando, né? E admirando. Esse momento para mim é muito prazeroso, terapêutico. Costumo dizer que não é terapia, mas é terapêutico porque as plantas me alegram. Quando eu tô fazendo isso, nossa, não vejo o tempo passar. Eu esqueço dos problemas, esqueço do mundo. Já completei, já finalizei aquele primeiro replante, né?
Agora estou verificando aí se vai caber, se vai ser um tamanho bom, né? Mas acabei trocando porque estava muito grande o vaso. Esse eu não sei certinho a identificação dele. Se eu não me engano, é uma paquivéria, um paquifito, não sei. Não sei a identificação, porque cada suculenta tem um nome. Tem um gênero e dentro desse gênero tem a espécie e o nome dela. Aí tem algumas que eu não sei ainda. Aí resolvi colocar nesse vasinho marronzinho, né? Um pote 9, que eu tô reaproveitando. Porque para a suculenta desenvolver bem, crescer, ela precisa encher completamente o vaso com as raízes para depois ela começar a crescer. Tô colocando um adubinho aqui de orgânico, né? Adubo natural, farinha de osso e torta de mamona. Aí, como a planta tá decapitada, eu já vou fazer a coberturazinha com o carvãozinho, né? Dá pra vocês verem aí a cor que fica nas minhas mãos, porque carvãozinho tem um pozinho que suja muito. Dou umas batidinhas, né, pra encaixar direitinho a cobertura, né, com o carvão. Vou observando, né, Agora eu vou fazer a manutenção da Echeveria supia. Essa primeira que eu coloquei no vasinho foi a mudinha que eu comprei. Eu já comecei a tirar da jardineira. Essas que eu vou encaixar agora já são mudas que eu fiz dessa primeira plantinha que eu coloquei no vaso. Eu comprei essas mudinhas na Festa do Morango de Braslândia, aqui do DF. Foi em agosto do ano passado, já vai completar um ano. Tem 10 meses. Essas duas mudinhas maiores que eu tô encaixando agora já são galinhos que eu retirei dessa primeira que eu coloquei, né? Dessa primeira que eu coloquei, eu retirei duas mudinhas, 2 galinhos. Você corta o galinho e planta para fazer as mudinhas, né? Aí eu resolvi colocar as 3 neste vasinho para diminuir, né, meus vasos, ocupar menos espaço, aproveitar mais os vasos. Gosto de plantar bastante num vaso só, né? Para aproveitar, né, o vaso, ocupar menos espaço. Aí encaixei as plantinhas, agora estou completando com substrato. O mesmo sistema de antes, vou colocando o substrato, dando umas batidinhas de leve, né, para encaixar o substrato. Depois vocês vão ver que eu vou colocar umas pedrinhas para poder segurar, porque a plantinha tava caindo, né, tá pesadinha, aí ela vai tombando. Vou colocar umas pedrinhas para ajudar a segurar, né, ela no lugar. Ajudar ela a firmar. Porque como ela forma uma arvoretinha fofa, né? Coisa mais linda, essas bordinhas vermelhinhas. Ela vai ficando pesadinha e vai tombando. E aí, me contem o que vocês estão achando. O objetivo de eu gravar, né, meus vídeos é para vocês se inspirarem, né? Se alegrarem comigo, né? Porque para mim, eu amo assistir esse tipo de vídeo. E eu acho que tem outras pessoas que gostam também, né? E eu me alegro muito quando eu vejo, né? Eu amo vídeo de replante.
e gosto muito de estar fazendo, né, meus replantes, meus arranjos. Todo dia eu trabalho um pouco, né? Pra mim agora tá sendo a minha distração, né? A minha ocupação da minha mente e um trabalho também, né? Que eu tô fazendo a multiplicação e montando uns arranjinhos para venda. Esse replante aí deu um pouco mais de trabalho, né? Porque a plantinha não tava parando no lugar. Aí demorou mais um pouquinho, mas eu não me importo. Eu faço com tempo. Às vezes, finalzinho de tarde, eu costumo fazer isso, gravar, né? Depois do almoço, que eu dou uma ajeitada nas coisas e depois eu vou trabalhar, né? Aí no finalzinho da tarde vocês podem ver que nem tava sol, já o sol já tava bem indo embora. Aí completei, né? Fiz a coberturazinha. Tô pegando o carvãozinho que tá lá debaixo da mesa com a colherzinha. Carvãozinho triturado pra mim tá fazendo a coberturazinha, né? Porque vocês podem ver que eu coloco, né? Pedrinha, coloco a telha, né? Triturada, o caquinho da telha. E coloco também carvão. Agora, peguei um vasinho dos beges, do mesmo modelo. E vou estar replantando uma basfu. Não me lembro certinho se é Echeveria, se é Graptoveria, só sei que o nome dela é basfu. Essa é uma colôniazinha com 3 rosetinhas. Já comprei ela assim. Ela é bem lenta. Não cresceu muito nessa jardineirinha que ela tava. Neste momento que eu retiro do vaso, eu aproveito, né, para conferir como é que tá as raízes. Essa jardineirinha deu cochonilha nas plantinhas, né, nas folhinhas e nas raízes também. Aí eu vou, limpo direitinho, tiro, né, alguma praguinha que tem, né, dou uma limpadinha nela. Essa plantinha eu já tinha batido um inseticida nela. Nesse borrifadorzinho que vocês estão vendo aí, do bico branco aí na frente, ele tem um inseticida. Se eu não me engano, é o Colosso, né? Que dilui na água para poder bater, né? Para matar as cochonilhas, que são uns insetinhos chatos que ataca, né? As suculentas, porque não são plantas do nosso clima, no caso, né? Aí os insetos, as pragas, eles atacam para poder atacar, né? Porque aquela planta não é do habitat natural. Coloco também umas bolinhas de naftalina, que eu tô colocando aí agora, porque a naftalina, ela é repelente de insetos, né? E coloco também no fundo do vasinho. Coloquei bem no fundinho aí para ajudar a repelir, né, as cochonilhas na raiz da planta. Completo, termino de completar com o substrato. Vou dando umas batidinhas para encaixando o substrato, né, nas raízes da plantinha. E faço com muito amor, com muito carinho, vou fazendo, vou conversando, vou orando, pedindo para Deus abençoar, que ela cresça, fique forte, saudável, me dê muitas mudinhas. Tudo que a gente fizer, né, amados, que a gente se propor a fazer, fica melhor, né? Tudo fica melhor, sai melhor quando a gente faz com amor.
Seja lavar uma louça, seja limpar uma casa, lavar roupa, porque eu não trabalho fora, né? Sou dona de casa e cuido da minha casa, dos meus filhos, dos meus animais e das minhas plantinhas, né? Porque eu não tenho só suculentas, tenho horta, eu planto frutíferas também. Essa daí eu resolvi colocar umas pedrinhas, aquelas seixo de rio. Tem um pouco de brita também, às vezes eu coloco a brita pra cobrir, né? É importante colocar a cobertura porque ela ajuda, né, a não sair o substrato quando a gente rega, segura o substrato e ajuda a manter um pouco da umidade também. Agora eu estou finalizando com as pedrinhas e tá pronto o replante. Eu não costumo colocar plaquinhas ainda, mas eu quero colocar, sabe? Eu gosto de colocar identificação nelas. Agora eu vou estar retirando mais uma da jardineira. Essa branquinha, linda, maravilhosa. Essa cresceu muito rápido. Eu comprei uma mudica de nada. Pequenininha, ela cresceu muito, muito, muito mesmo. Olha o tamanho da raiz dela. Quase que acontece um acidente, né? O vasinho ia caindo. Aí eu cortei. Vou conferindo, né? Vou limpando, tirando folha seca. Conferindo também. Essa também tava com cochonilha na raiz. Mas a bicha é forte, minha filha. Eu não falei o nome dela, né? É uma echeveria, uma Calyargentia. Eu queimei o miolinho dela, vocês podem ver que tá mais escurinho. Eu queimei com fungicida, queimei algumas plantinhas minhas, o miolinho, né? Eu tô batendo agora o inseticida pra matar as cochonilhas que tinha na raiz dela. Antes de eu fazer o replante, né? Faço essa manutenção, né? Para eliminar as cochonilhas da raiz. Limpo direitinho, vou tirando todas as folhinhas secas. Tiro com a mão, tiro com a pinça. Eu preciso comprar uma pinça maior para fazer isso, porque a minha pinça é pequenininha. E ela é pinça normal de arrancar pelo, né? E não é muito indicado, eu tenho que comprar pinça cirúrgica. E é um pouco cara, né? E eu fico me virando com essa pequenininha enquanto der, né? Observo bem se não ficou nenhuma cochonilha. Vou tirando as folhinhas secas porque a limpeza, né, da suculenta, ela é muito importante para não acumular as cochonilhas, porque as cochonilhas gostam de ficar nesses lugares, né, que acumula as folhas secas, debaixo das plantas, né. Aí eu limpo tudo direitinho, dou aquela geral, né, faço aquele check-up, porque essa manutenção a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? Não é pouco tempo, né? A planta passa ali às vezes 1 ano, 2 anos naquele mesmo lugar, né? E de vez em quando você tem que tirar, né? Pra dar manutenção, trocar substrato. E como essas plantinhas é da minha coleção, eu tô colocando elas tudo nesses vasinhos quadradinhos. Vou limpando, vou observando. Para poder
tá fazendo, né, a manutençãozinha delas. Tirei a... Agora sim, eu vou cortar, né, um pouco das raízes. Só as pontinhas embaixo, não vou tirar muita. Porque como elas estão em dormências, né, agora, a echeveria, elas não... A gente não pode tirar muitas raízes. Vou colocar um enxofre, né? Esse pozinho amarelinho aí nas raízes, para poder ajudar a não dar fungos, né? Porque são plantas muito sensíveis, né? Não, a umidade, né? A umidade não faz muito bem para elas. Se ficar muito úmido. Aí agora encaixo, né, no vasinho, ficou certinho o tamanho do vaso. Pro tamanho da planta, né, ficou muito bom. Esse vaso, ele deve ser do tamanho de um pote 12. Não é muito grande. Dou as leves batidinhas para poder encaixar o substrato, né, nas raízes. E vou finalizar essa com o carvãozinho. Juntinho, amados, aqui tá o resultado das meninas que eu replantei ontem. Cortei essa daqui, ó. Cortei essa e essa. Cortei aqui, tá vendo? Cortei essas duas e essa daqui é só uma. Essa ficou do mesmo jeito, eu não cortei, nem essa, nem essa, nem essa. O que vocês acharam? Gostaram? Gostaram do resultado?